Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, estamos com mais um vídeo agora e esse sim, o nosso último vídeo da série O Melhor Fone de Ouvido por $10. Na verdade, esse seria o nosso penúltimo vídeo, mas infelizmente nós perdemos um dos nossos fones e nós vamos ficar então com a nossa última análise aqui dessa série de fones que nós já avaliamos aqui. Você pode ver aqui nos vídeos abaixo aí os vários modelos que nós testamos, e um deles que nós perdemos era o KZ-ED4, um fone que tinha uma sonoridade diferente de todos que nós testamos aqui, mas eu prometo que eu vou trazer novamente ele em uma outra rodada, ok? Infelizmente isso acontece, perdemos o nosso fone, é por isso que eu recomendo que você não compre fones muito caros. Geralmente a gente viaja, leva para os lugares e inevitavelmente vai acontecer de você perder o seu fone. Já pensou você perder R$1.000 num fone por aí? Não é brincadeira, né? Bom, o fone de hoje, inclusive, eu já havia avisado para vocês que eu ia trazer um fone Bluetooth. Ele não é um concorrente dos nossos outros fones aqui, né? Porque Bluetooth e fio são coisas totalmente diferentes. Não seria justa, né, uma comparação. Mas eu queria trazer aqui, principalmente para poder trazer essa comparação, mesmo que não seja para valer, né? Mas só para você sentir como é que é realmente o som, a diferença do som do Bluetooth, de um fone Bluetooth para um fone com cabo. Pessoal, esse fone de hoje é o Lenovo LP40 Pro TWS. Ele custou R$ 57,00, já é um Bluetooth 5.1 e da marca Lenovo, uma marca que eu considero uma marca bastante conceituada, principalmente em notebooks. Os notebooks da Lenovo, e eu não estou fazendo propaganda aqui da Lenovo, são notebooks com excelente relação custo-benefício. Não é notebook para você trabalhar com gráfico, com áudio, ou melhor, com vídeo, né, aquela coisa toda, mas ele resolve todas as tarefas de escritório e até algumas pequenas edições que não exijam muito processamento, tá bom? Adoro a marca Lenovo e é por isso que eu trouxe esse fone de ouvido, porque eu apostei aqui na qualidade. Já já eu vou falar sobre ele, porque você sabe que o nosso canal aqui também tem a proposta de trazer alguma coisa a mais, de entregar um pouquinho a mais para você do que avaliação de fone de ouvido. Pessoal, eu hoje quero falar um pouquinho sobre uma pergunta muito recorrente aqui nos nossos comentários, que os amigos aqui perguntam, né, se alguns dos nossos fones aqui, por exemplo, são fones para palco ou o que é que eu indico, né, como fone para palco. Pessoal, num palco de uma banda, existem diferentes tipos de músicos. O cara do baixo, o cara da guitarra, o cara da bateria, o vocalista, os back vocal, os metais, enfim, os teclados, a percussão. Cada músico necessita de um fone específico. Por exemplo, o baterista, ele jamais poderia usar, se usa, não está tirando proveito realmente do melhor para o mundo da bateria, né? Se ele usa um fone desse tipo in-ear, né, que ou seja, intra-auricular, ele realmente não está, na minha opinião, fazendo a melhor escolha, porque a bateria é um instrumento acústico que tem uma sonoridade muito alta e ele precisa de um fone, se você for observar, nos estúdios, nas grandes bandas, o baterista ele usa um fone daquele tipo que cobre toda a orelha, a área externa da orelha. São fones fechados, com um tratamento e isolamento bastante eficiente, justamente para evitar que o baterista ouça o mínimo possível, aliás, para evitar que ele ouça o máximo possível o som acústico da bateria, porque o que interessa para ele é o som que está sendo microfonado, ou seja, é o som que está vindo do microfone e não o som que está sendo projetado pelas peças da bateria. Então, o fone ideal para um baterista é aquele fone fechado e selado para que ele possa ouvir exatamente o que o microfone está captando no kick ou no bumbo, na bateria, nos chimbals, nos tambores. É isso que ele quer ouvir, na verdade, e não o som da bateria acusticamente, porque se fosse assim, ele não precisava nem de fone, ele já está ali ouvindo. Você imagine o barulho que faz uma bateria, né? Não precisa de fone para ele ouvir uma bateria. Outro exemplo que eu posso dar para você aqui é o cara do baixo. O cara do baixo, por exemplo, embora um fone flat para ele seja um bom fone, mas ele quer ouvir, na verdade, um fone que tenha um pouco mais de projeção nos graves, que ele quer sentir realmente, né, como é que está o grave ali que ele está tocando. Ele tem essa necessidade, né? O cara da bateria tem um fone específico. O cara do baixo, ele precisa de um fone que dê para ele um conforto, né,
e um bom grave e que, na verdade, não prejudique a audição dos outros instrumentos da banda, porque ele precisa fazer um acompanhamento, ou seja, o fone tem que reproduzir bem os outros instrumentos e deve ter, se possível, alguma característica que impulsione os graves, para que ele possa ouvir bastante ali o contrabaixo. Nos palcos por aí, da vida aí, eu observo que existe um fone que, de modo geral, é bastante aclamado pelos músicos, que é o Porta Pro. Ele não é um fone do tipo in-ear, ou seja, intra-auricular, é um fone externo, porque numa banda, acho que algumas bandas tocam 2 horas, 3 horas, e esses fones do tipo in-ear, eles podem causar algum tipo de incômodo se você passar muitas horas com ele no ouvido, né? Porque ele segura no ouvido também sob forma de pressão. Isso não é confortável para alguém passar 2 horas, 3 horas. O Porta Pro, por exemplo, é um fone que pega só a parte externa da orelha, ele não envolve a orelha por fora totalmente, como um fone fechado do baterista, mas ele dá, assim, uma sonoridade que consegue proporcionar conforto e qualidade para quase todos os músicos de uma banda, com exceção, obviamente, do baterista. Então, esses fones que nós já testamos aqui, nenhum deles é um fone indicado para palco, embora, se você quiser usar, tudo bem, mas você vai ter sim alguns problemas. Um deles é a falta de isolamento sonoro do que está tocando em cima do palco e do que você vai estar ouvindo aqui, que é o que realmente está sendo microfonado. Um outro problema, né, do fone in-ear é que durante algum tempo, meia hora, você vai achar ele interessante. Quando passa de 1 hora, meu amigo, os seus dutos auditivos vão começar a esquentar, você vai sentir um calor, né, no seu duto auditivo, e às vezes pode até provocar algum tipo de irritação. Eu, por exemplo, não consigo passar mais de 1 hora com esse tipo de fone. Eu já sinto logo um desconforto, porque realmente é um tipo de instalação que exige uma certa pressão na sua orelha e isso realmente vai gerar algum conforto, ok? Então tá aqui a minha opinião, tá? Eu não recomendo nenhum desses fones do tipo in-ear para músicos, com exceção do, obviamente, vocalista, que precisa de um fone que tenha discrição, ou seja, ele não pode usar um fone do tipo Porta Pro, que vai ficar com aquele arco, né, por cima da cabeça, né? Esteticamente isso não é legal para o cantor, principalmente porque em boa parte desses shows ou está sendo transmitido via internet, ou está sendo gravado, né, para um DVD, ou enfim, para as redes sociais, enfim. Não fica esteticamente muito bom o tipo do fone Porta Pro, mas é essa a única razão pelo qual ele não usa esse fone, por uma questão puramente estética. Geralmente, o músico, o vocalista, aquele que vai ficar mais à frente da banda, que vai aparecer mais, eles usam um fone do tipo in-ear, justamente para disfarçar que ele está com algum tipo de retorno de ouvido, tá? Então essa é a única razão pelo qual eles usam esse tipo de fone, ok? Alguns músicos, inclusive, nem gostam desse tipo de retorno, preferem aqueles que ficam ali na parte de baixo, ali na frente dele, que são 2 caixas que ficam ali à direita e à esquerda, que dá um retorno bom também. Alguns músicos preferem somente essas caixas e eles se dão super bem assim, ok? Tá aqui então a minha avaliação sobre fones in-ear para palco. Muito bem, vamos então para a nossa avaliação aqui do nosso fone Bluetooth Lenovo LP40 Pro TWS, né? Esse fone ele custou R$ 57,00, portanto ele está dentro aqui da nossa categoria dos $10 na época, né? Pode ser que esteja um pouco mais caro. Bom, gente, é o seguinte, primeiro eu quero explicar para você a diferença de um fone com cabo para um fone Bluetooth. Com o cabo, um fone tradicional, o som ele sai do seu celular ou da sua placa de áudio, do seu DAC, do seu equipamento, qualquer que seja ele, e vai pelo cabo através de corrente elétrica, direto, sem nenhum tipo de codec, sem nenhum tipo de interferência, até os drivers, que são os alto-falantes que estão dentro dos fones de ouvido. Ou seja, não há nenhum tipo de obstáculo dessa corrente elétrica, desde a saída de áudio até os seus reprodutores, que são os drivers de alto-falante. Ou seja, não existe nada melhor do que um fio, né, para conduzir, entre aspas, o som do seu equipamento para o fone, porque na verdade esse som não vem através de ondas sonoras, ele passa pelo cabo através de corrente elétrica, ok? Acho que você entendeu aqui a minha colocação quando digo passar o som pelo cabo. No caso do Bluetooth é bem diferente. No Bluetooth, por exemplo, ao você executar uma música no seu celular,
esse arquivo ele é primeiro comprimido pelo codec, né, do Bluetooth, e aí ele vai perder bastante qualidade já. De repente você tem um arquivo MP3 aí de 256 kbps, 325 kbps. Na compressão para fazer a transmissão do Bluetooth, essa qualidade precisa ser cortada bastante para que a transmissão seja a mais eficiente possível. Então aí você já sabe que você já houve uma perda irreparável. Essa perda ela não tem mais como ser recuperada depois lá no codec que está instalado aqui nos próprios fones. Muito bem. Depois de ser transmitido, né, através de Bluetooth, os rádios Bluetooth que estão aqui no fone de ouvido recebem esse sinal, descompacta esse sinal, transforma esse sinal digital em analógico e só depois ele chega até os drivers de alto-falante que estão aqui e você pode ouvir aí nos seus ouvidos, ok? Acho que fui bem didático na explicação. Como eu disse, durante o processo de transmissão do Bluetooth, existem perdas que são irrecuperáveis depois na descompressão ou na descompactação do arquivo aqui no rádio Bluetooth. Isso acontece com qualquer Bluetooth. Eu não conheço e duvido que exista qualquer sistema de Bluetooth que chegue aos pés do cabo, porque não tem como, pessoal. Qualquer transmissão, pessoal, seja ela Bluetooth, pode ser também wireless, que usa alta frequência de 2.4 GHz, né? Ou aproximadamente isso aí, para transmitir algumas coisas. Qualquer sistema de transmissão que use radiofrequência, inevitavelmente, ele vai causar perdas. Perdas maiores ou perdas menores, mas que vai haver perda, vai. Qualquer coisa que utilize do sistema de transmissão de radiofrequência vai ter perdas irrecuperáveis. A única coisa que consegue transmitir com 100% de qualidade são os tradicionais cabos, seja um cabo de microfone como esse, o cabo do fone de ouvido ou de qualquer outra coisa que sirva para conduzir, né? Uma corrente elétrica no caso de uma saída de áudio ou no caso de uma tecnologia mais recente que é a fibra ótica. Mas aqui a gente não pode aplicar a essa comparação. Estou aqui apenas falando como exemplo. Na fibra ótica também não existe perdas. E, aliás, a qualidade é muito mais preservada, talvez não muito, mas é mais preservada ainda do que no próprio cabo. Porque o cabo, ele pode, durante o percurso, né, do cabo, um microfone, por exemplo, que use 10 metros de cabo, ele pode captar alguns ruídos, algumas interferências elétricas durante o seu percurso. No caso da fibra ótica, isso não é possível, porque o sinal dentro da fibra ótica é um sinal de luz e, portanto, ele não pode ter interferência de radiofrequência externa, ok? Mas aqui é só uma informação à parte, certo? Mas vamos então para a qualidade desse fone, que eu acho que é o que mais interessa aqui para a gente, não é? Pessoal, eu ouvi muita coisa nesse fone, tá? Desde as minhas músicas de referência a músicas da atualidade, para sentir realmente como é que reproduz, né, essa tecnologia Bluetooth. E o que eu pude perceber foi o seguinte: para mim, que estou acostumado com fone de ouvido de cabo, eu senti uma diferença enorme para pior. Eu realmente não gostei de nada desses fones de ouvido, certo? Eles não têm realmente um grave completo. Eu percebo que o codec ele tira muito do conteúdo do subgrave, obviamente, né, para poder melhorar ainda mais os dados de transmissão. Tem agudos muito ruins, muito fracos, muito poucos agudos. O que ele tem, na verdade, são médios, né? E esses ainda assim estão sem definição por conta da falta dos agudos, né? O médio, ele está ali, você sente que tem médios, mas como os agudos estão prejudicados, os médios também acabam não tendo definição. A definição dos médios depende também do conteúdo dos agudos. E é isso, é um fone que basicamente, na minha opinião, só serve mesmo para você atender chamadas. Você pode ouvir músicas? Claro que pode, porque a praticidade dele também conta como qualidade, né? Você não ter um cabo atrapalhando, você ficar com o celular no seu bolso ou até alguma certa distância, até 10 metros no caso desse aqui, dá uma liberdade para você se movimentar, sem correr o risco de esbarrar no cabo e os fones saltarem dos seus ouvidos, enfim, tudo isso conta, né? E eu acho que esse, na verdade, é o maior objetivo de um fone Bluetooth, é dar essa liberdade e essa praticidade para quem está usando. Agora, em termos de qualidade de áudio, pessoal, só para você ter uma ideia, esse fone aqui, que já é um Bluetooth 5.1, foi o pior de todos os sons que eu já ouvi, de todos os fones de ouvido que nós testamos aqui, nessa relação aqui abaixo, aqui que você pode ver.
esse fone não chegou nem aos pés do pior dos fones que nós testamos aqui nessa nossa relação, tá? Isso é apenas para deixar aqui uma avaliação, mas não é uma comparação, como eu falei, porque não dá para comparar um Bluetooth com um cabo. Gente, agora deixa eu falar alguma coisa positiva sobre esse microfone, ó, sobre esse fone. Como você pode perceber, gente, a caixa é uma coisa excelente, pessoal. Você parece, né, na verdade, é muito parecido com aquela case, né, e os fones também do celular da Apple, né, que é o iPhone. Parece muito com os fones do iPhone. Gente, é muito bonito. O acabamento é excelente, o material, você sente que realmente é uma coisa muito bem feita, não é um material de má qualidade, tudo excelente. Uma case, inclusive, que eu percebi que ela é bem pesadinha, né? Indicativo de que tem uma bateria boa aqui. Aliás, falando em bateria, a instrução aqui, o manual diz que esses fones conseguem até 5 horas de audição sem recarga. E você ainda pode depois usar essa case para fazer várias recargas aí, para você passar, quem sabe aí, até uma semana sem recarregar a própria case, porque realmente os fones eles são bastante duráveis aqui, pelas suas baterias internas aqui. Gente, como eu disse, em termos de material, qualidade, acabamento, tudo aqui é de excelência, tá? Não há o que reclamar, inclusive até na aparência, tem outros modelos pretinho, eu comprei esse branquinho aqui justamente porque eu queria trazer para vocês essa comparação entre ele, né, esse aqui da Lenovo, e os fones Bluetooth aí que funcionam com o celular da Apple, né, que é o iPhone. Gente, é uma coisa assim, se não tivesse essa logo da Lenovo aqui, alguém poderia confundir facilmente esse fone Bluetooth com os fones da Apple. Muito bonito. A conexão dele é do tipo USB-C, tá? Conexão bastante moderna. Enfim, em termos de construção, não há o que reclamar, não há crítica nenhuma quanto a isso. É confortável nos ouvidos dentro do possível, porque esse tipo de fone, como você sabe, ele se parece muito com aqueles fones tradicionais que vem no seu celular, tá? Não é a coisa mais confortável do mundo, tá? Mas, enfim, eles funcionam. E uma coisa que eu quero até deixar para vocês aqui, me ajudarem a descobrir. Pessoal, muitas pessoas que eu vejo com esses fones, e vocês agora respondam aqui se vocês souberem, eles colocam dessa forma aqui, ó. Eles colocam o fone e essa parte, que é uma espécie de anteninha, um cabo aqui, um cano, né, que é onde fica, na verdade, a bateria, eu já vi muita gente usando esse tipo de fone e coloca essa parte para baixo, tá? Deixa eu revelar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se isso, de repente, foi apenas um acaso, mas no caso desses fones, a qualidade do áudio não ficou legal dessa forma. A maneira que eu achei que esses fones reproduziram melhor o som foi justamente deixando eles assim, ó, para cima. Porque dessa forma, essa saída de áudio que tem aqui na frente, essa borrachinha, ela se projetou melhor no meu ouvido e com certeza no ouvido de qualquer pessoa. Então, eu coloquei ele dessa forma, ele ficou encaixado também, bonitinho, e eu não sei se é assim o jeito correto de usar esse fone, porque eu já vi muita gente usar o contrário, mas dessa forma eu consegui ter uma reprodução de áudio muito melhor do que se eu usasse o outro assim, dessa forma aqui, ó, para baixo. Acho que vocês entenderam como é que é. Então, fica aqui, né? Eu não sei se esse projeto ele foi feito para ser usado dessa forma para cima ou para baixo, tá? Eu não consigo dizer isso para vocês. Aliás, eu conseguiria se tivesse aqui no próprio fone a indicação de L ou R, mas eu não estou vendo, viu, gente? Por favor, se vocês conhecerem algum desses fones aqui da Lenovo, eu acho que isso seria uma coisa interessante, né? Ter uma descrição aqui, qual deles aqui, na verdade, é o fone do lado direito ou do lado esquerdo, mas que funcionou melhor quando eu uso ele dessa forma aqui, ó, para cima, funcionou melhor, tá bom? Então, assim, fica aqui a nossa avaliação do Lenovo LP40 Pro TWS, que custou R$ 57,00. A última avaliação dos nossos fones aqui, bom e barato, até $10. O próximo vídeo agora vai ser o ranking dos 3 melhores dos que nós já testamos até aqui. Não vai estar incluso aqui, logicamente, o nosso fone Bluetooth, mas dos que nós já testamos com cabo aqui, eu vou trazer a relação dos 3 melhores e vou trazer também, vou me esforçar para isso, tá? Vou tentar conseguir para vocês
o link, né, dos melhores preços que eu encontrar no AliExpress, obviamente de vendedores confiáveis, tá bom? Então acompanhe aqui o nosso canal, porque você vai descobrir agora no nosso próximo vídeo quais são os 3 melhores, o primeiro colocado, o segundo e o terceiro, e vou tentar trazer aqui os links para que você possa comprar com segurança, tá bom? Obrigado, acompanhe aqui o nosso canal, porque aqui você vai se informar sobre os melhores fones nas categorias 10, a próxima agora que nós vamos fazer vai ser de $20, $30 e vamos assim até o limite que o nosso dinheiro puder testar, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.